A Bíblia diz que a morte é a cessação da existência física. Biblicamente, o ser humano é uma unidade complexa constituída por um lado material e outro lado espiritual. Então, a morte é a quebra dessa unidade. À medida que a vida cessa no corpo físico, a Bíblia fala da morte em várias passagens, muitas vezes. Essas passagens destacam a morte como simplesmente a perda da vida. Livro de João, capítulo 13, versos 37 e 38. Mas um dos textos bíblicos mais emblemáticos nesse sentido é aquele registrado no capítulo 12 do livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento. Nele o autor bíblico descreve: "E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu." Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versos 7. Esse versículo é interessante, porque ele afirma de forma muito clara a natureza da morte como sendo a separação do corpo e do espírito. O mesmo entendimento é reafirmado no Novo Testamento por Tiago, ao dizer que sem o espírito o corpo está morto. Vamos no livro do Tiago, capítulo 2, versos 26. A questão da morte é abordada dentro da teologia, de forma sistemática, na matéria de escatologia. Dentro de sua subdivisão, geralmente denominada a escatologia individual. Os três tipos de morte na Bíblia. A Bíblia não fala apenas da morte física. Na verdade, além da morte física, a Bíblia fala de outros dois tipos de morte: a morte espiritual e a morte eterna. Então, enquanto a morte física é a separação do espírito e do corpo, a morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. A morte espiritual é uma realidade, enquanto a pessoa ainda está viva fisicamente. Em seu estado de morte espiritual, o homem é incapaz de fazer o bem espiritual. Inclusive, fora de Cristo, a morte espiritual é comum a todos os homens. Todos os que estão vivos espiritualmente têm vida espiritual, somente porque foram vivificados enquanto estavam mortos, em seus delitos e em seus pecados. Livro de Efésios, capítulo 2, versos 1 e versos 2. Já a morte eterna é a separação permanente, a irreversível da separação graciosa de Deus. A morte eterna é decorrente da morte espiritual e de subsequente à morte física. Em outras palavras, a pessoa que morre fisicamente, sem que seu estado de morte espiritual seja revertido, passa a experimentar a morte eterna, que é a concretização de seu estado de perdição eterna. Esse tipo de morte é chamado na Bíblia, no novo livro do Apocalipse, de segunda morte. Apocalipse, capítulo 21, versos 8.